Soltos, estamos aqui de volta com o Fábio Manzoli, que coordena grupos de discussão sobre masculinidade saudável, dá palestras, e ele tem um percurso muito interessante que a gente já abordou no primeiro vídeo, então se você ainda não viu, clica aqui. E hoje a gente veio falar sobre os tabus da sexualidade masculina, porque a formação sexual masculina é feita pela pornografia, então a gente tem que poder saber quais são os efeitos que isso causa nos homens e construir uma sexualidade mais saudável para o homem e para os outros com quem ele vai se relacionar. Se você também quer viver uma sexualidade mais saudável e abrir mão de todos os tabus, assina esse canal, ativa as notificações, que 2 vezes por semana a gente está aqui para te soltar de todas as amarras. Fábio, obrigada por voltar esse papo com a gente. Eu que agradeço. Vamos falar mais um pouquinho agora da sexualidade, quebrando os tabus aí, trazendo um pouco de consciência para aquilo que está afligindo os homens em silêncio. Bom, Fábio, o teu processo começou muito de uma busca pessoal, né, das suas dificuldades de emoções. Como é que era o sexo para você antes desse processo de desconstrução? Cara, eu enxergava o sexo como algo que é parte da vida, que é uma obrigação a ser feita pelos casais. Acabava me relacionando com mulheres que eu não tinha muita libido. Eram mais as mulheres que eu achava que seriam aprovadas pela sociedade. Então, o sexo, para mim, na verdade, era muito difícil, né? Eu ainda tinha ejaculação precoce, tipo assim, master. Não era master. Tipo, às vezes era antes de ter penetração, já tinha ejaculação. Exatamente porque eu praticava o que eu já escrevi em texto, que eu chamei de sexo mental. Porque eu transava ali com uma mulher, mas eu não sentia nada, porque eu não sentia nada e nunca sentia nada. E ao mesmo tempo eu não tinha tesão química nela, então eu ia pensando em várias milhões de fantasias com as mulheres que eu tinha tesão, muita coisa da pornografia, e aí já vinha pensando em muita coisa com medo de broxar, de não ter ereção, e acabava tendo ejaculação quase sempre muito rápido, e aí era uma frustração, porque eu nunca fiquei feliz, assim, claro, na hora que eu tinha ejaculação era uma delícia, mas depois falava que ruim, né, que deve ser para mulher se relacionar comigo. Nunca. O prazer da mulher nem entrava na conta ali. Eu queria que entrasse, só que eu não tinha controle. Não era que eu não queria ter ejaculação precoce, eu queria que a mulher tivesse orgasmo. Não era que não tô nem aí. Por isso que eu me frustrava. Era frustrante para mim a sexualidade. Esse era o meu perfil. Você falou muito dessa coisa do sexo ser mental, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito em mim, acho que todos os homens têm isso, que a gente se relaciona muito com a fantasia mental, mesmo na hora de transar, né? A gente cria uma coisa que a gente entra e de repente a gente se vê no meio daquele filme pornô para poder gozar, para poder... Então, é muito mais visual, inclusive na fantasia, do que as mulheres, eu acho, né? Pra caramba, super mais mental, até pela dificuldade que o homem tem de ter a conexão emocional sentimental. Você tem que e sensorial também, né? Parece que a gente não tá nem sentindo o corpo da outra pessoa, a gente tá se relacionando só com a fantasia aqui dentro, né? O sensorial também tem a ver com o sentir, né? E o sentir tem a ver com esse lado feminino, que é o lado que o homem reprime para ser viril, para ser homem. Então, toque, cara, só o toque já é uma coisa feminina. Você fala, por quê? Eu tenho amigas que são do Tantra, né? Que estudam Tantra, trabalham com Tantra. Às vezes, mulheres têm orgasmos simplesmente numa massagem, que é tipo um cafuné, e que vai no corpo inteiro. Mas não tá lá masturbando. E nada contra a gente, né? A masturbação. Eu tô só dando um exemplo. Às vezes a mulher só com essa massagem que chama sensitive do Tantra, que é tipo um cafunézinho, bem leve, assim, é um leve toque, quase um rela no corpo, devagarzinho, e às vezes a mulher tem orgasmo. Quero ver um cara ter orgasmo com uma massagem sensitive. A cultura já é falocêntrica. Tipo, o cara não consegue sentir o sensorial. Como é que vai sentir tesão recebendo um cafuné na costela? Que eu senti uma vez esse... Cara, que foi um tesão divino mesmo, nem ejaculei, mas foi um bagulho sinistro, com uma massagista tântrica que não teve nada no genital. Uma hora ela na minha costela, eu falei, caramba, minha costela é orgástica. Mas é isso, o corpo tem tantas partes, né? E a gente fica muito ainda centrado que o sexo é genital e a penetração só. Mas no começo, lá atrás, essa deseducação, como foi sua deseducação sexual? É que não sei, como eu tinha uma história de ser muito excluído, não tinha muitos amigos, assim, então não tinha muito, assim, eu ia vendo Playboy, às vezes via uns pornôs, quando eu conseguia, mas pouco também. A minha construção foi a mulher como objeto mesmo. E quando você começou a transar, você tinha muito medo quando você ia pra cama?
Medo de não ser homem, medo de broxar, medo de não te acharem bonito, medo de não conseguir performar. Sempre. Por muito tempo, assim. Eu tinha medo especialmente de não ter ereção. Se tivesse ereção, eu falo, cara, beleza, no mínimo eu vou ter uma ejaculação precoce, mas assim, fiz o meu papel. Realizei o papel do macho. E provei, homem! Usei. Desculpa aí você, amiga, desculpa aí por ter sido rápido, mas isso, né? Nem falava, na verdade. Só falava, putz, gozei antes. Era sempre a mesma coisa. Você acha que o pornô influencia nesse ideal de virilidade? Porque a gente vai vendo que é isso, né? O cara fortão, a meteção. Pausão. Como é que era aí? Influencia tanto o ideal de virilidade como a ejaculação precoce, né? Porque a coisa da virilidade não é só isso, mas está muito relacionada com pegar, com sair com mulheres, com se relacionar. Em algum lugar tem uma coisa do tamanho do órgão genital também, né? Que traz os caras que têm o pinto muito grande, eles se acham o Batman no planeta, assim, tipo, é eles e Deus e só. Então tem um tamanho. E aí, o que tem nos filmes pornôs? Geralmente são caras super atléticos, com um pinto gigante, que ficam transando 3 horas sem gozar, porque deve ser tudo editado, ou eles tomam remédio, ou eles são realmente os Highlander do negócio, porque não sei como é que faz, né? Assim, mas... E aí você não tem referência, porque você não teve educação, porque é tabu na escola, em casa. Você fala, cara, nossa, eu aqui com 60 quilos, com pinto de 15 centímetros, vou ter que fazer, tipo, esse cara aí que faz uma pirueta no ar. E aí é isso, né? Influencia tanto ao homem querer fazer a performance, como a ejaculação precoce pela pressão do cara que olha um ator pornô lá e fala, cara, difícil, né? Esse parâmetro aí não dá pra mim. Você acha que tinha uma coisa dos amigos também, de estimularem essa cultura do comedor? Então, tem que comer o máximo número de mulheres e falar sobre isso nos grupos e no WhatsApp. Como é que é o papo do sexo nos amigos? Bom, o grupo de WhatsApp de homem, o padrão é só pornografia, política, futebol. Eu estava num grupo de WhatsApp há 4 anos, foi quando eu parei de ver pornô. De lá para cá eu vi assim 2, 3 vezes que me deu vontade, muito assim, foi muito raro, mas saiu da minha vida, né? Eu era um consumidor de pornografia e me veio um insight do meu sonho de ter uma filha real ali, eu vivi isso e aí já veio, né? Pô, a pornografia é a manifestação da mulher como objeto que só existe para servir um homem ou vários homens, depende do caso, para saciar os impulsos, os desejos. Muitas vezes ela é humilhada, agredida, né? Tipo, tem muita coisa da mulher realmente como ser submisso, inferior, que não tem voz, que não tem desejo, não tem nada. E aí eu parei de ver pornô e tinha um grupo de WhatsApp com 8 homens, poucos, todos muito amigos, e um cara ficava mandando pornô direto. E aí uma hora, de um lugar muito calmo, muito em paz, muito amoroso, eu mandei uma mensagem pro grupo, resumidamente falando que eu ia sair do grupo, porque eu não queria mais estar no ambiente. E falei do meu insight, ele ter uma filha, para não parecer que eu estava julgando, né? Porque eu já vi muita pornografia. Então eu fui bem leve na mensagem, mas falei, então eu vou sair, amo vocês, são meus irmãos, amigos de alma. A gente conversa fora do grupo. Mandei a mensagem e saí, eu não esperei resposta. Aí deu 3 minutos, um amigo meu me chamou e falou, tô triste que você saiu do grupo. Aí eu falei, por que você tá triste, mano? Ele falou, tô triste porque eu penso igual a você e não tive coragem de falar. E ele era um dos caras que ficava, sempre que chegava vídeo pornô do outro amigo, ele ficava sempre dando risada, enfim, comentando. E aí eu falo isso porque esse mesmo amigo me disse que depois que eu mandei a mensagem sair, mais 2 caras do grupo, de um grupo de 8, tipo, mas mais 2 caras leram minha mensagem e falaram, a gente podia parar com pornografia aqui dentro, tipo, né, tipo, pra quê, né? E aí parou. Tem muito mais homem que pensa assim, dessa forma que eu penso, e às vezes não se sente representado, não sente que tem mais homens que também pensam assim, porque ninguém expressa isso. Porque é a broderagem tóxica, né? Parece que entre um grupo de amigos, parece que se você falar isso, vai todo mundo apontar pra você e falar, ih, qual é, cara? Tô te estranhando. Coisa de viado. Como assim você não gosta de putaria? Homem tem que gostar de putaria. Homem tem que gostar de pornô. Aqui a pergunta da mulher para os 2 caras que estão aqui. Qual a graça de ficar mandando videozinho pornô no WhatsApp? Por que tem essa graça e essa cultura no masculino? Para mim tem muito a ver com se mostrar viril. Olha como eu sou macho, eu fico o dia inteiro vendo pornô e vou compartilhar com vocês. Para mim,
A raiz, eu acredito que a raiz lá, subconsciente falando, é isso, de querer se mostrar o cara que é o sexualizadaço master, porque quanto mais sexualizado, mais homem é. É a versão digital do comedor, assim, é o cara que chega na rodinha e fala, pô, peguei aquelas duas ali, tá vendo aqui, ó o filme pornô que eu tô mandando. E quanto mais escabroso o filme é, quanto mais loucura mais homem é. Como é que era, assim, a sua relação com as fantasias, né? Quais eram os tabus que você sentia dentro de você? Eu, na verdade, cara, eu não sei também, de novo, se eu vou ser padrão nesse ponto, cara, mas sempre tive a coisa da dominação, de estar ser o dominador da história. Sempre me excitou mais, embora sempre fluí também, às vezes, em relações para ir para um lugar mais da submissão também. E, ao mesmo tempo, percebo, por isso que eu falei que eu estou num ano que eu estou olhando muito para minha sexualidade, porque eu comecei a perceber esse ano como eu ainda reprimo impulsos que eu tenho, porque eu sei que vem da pornografia, e aí eu me julgo porque eu acho que é errado. E aí eu falei, não, cara, eu preciso, não é esse o caminho. Eu não acredito no caminho da negação. Eu acredito no caminho da honestidade. Você olhar para si e reconhecer aquilo que não tá bom, sem ficar usando máscara, pelo menos para você e com você. E seja no teu silêncio. Você sentia muita vergonha, impulsos, assim. Você até comentou que é uma coisa natural, né? Vários homens já fantasiaram com outros homens dentro da fantasia, que não quer dizer absolutamente nada, é só uma fantasia. E você sentia vergonha desse desejo, por exemplo? Eu tive uma vez que eu tive atração assim por um homem que eu me masturbei. Me masturbar foi uma vez, foi acho que em 2003. E nesse dia, foi louco, né? Porque essa história veio à tona há 3 anos de novo, em 2017. Eu tinha dado uma apagada da minha memória. No dia que eu tive atração por esse cara, eu tinha tomado um LSD, um ácido. Foi na minha fase ainda de raves e tal. E aí depois eu contei que meio que uma história pra mim que tinha sido só uma viagem de ácido, nada a ver, meu negócio é com mulher. Mas Já antes tinha uma repressão, né? De um julgamento. Não. E o que é engraçado é a fantasia, né? Você se masturbar ali é uma fantasia como qualquer outra. Você pode fantasiar com qualquer coisa. E não quer dizer que você, de fato, queira realizar isso na vida, né? O fato de você pensar em uma suruba para poder se masturbar não quer dizer que você tenha que fazer uma suruba. É só uma fantasia. E a sua relação com elas vai ser você que vai lidar. Eu já ouvi muita história de homem que fantasia sexualmente com estupro, com abuso, violência mesmo, e de mulheres que fantasiam sexualmente imaginando que estão sendo abusadas e violentadas, estupradas. Tipo, não estou inventando, obviamente, porque eu sei a seriedade que é falar isso, mas eu ouvi isso pelo Brasil inteiro de uma boa quantidade, proporcionalmente, né, estatisticamente, foi uma quantidade alta e que eu não imaginava que era tanta gente com essas fantasias. Mas o que a gente tem que saber é que também, assim, o sexo pode ser agressivo e ele pode ser muito gostoso, desde que seja consentido. Tá tudo certo, né? E o sexo não tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro. O sexo é do jeito que você quiser. Não tem que, né, nada. Isso é muito importante a gente entender que o fato da gente ter essa fantasia é só uma sublimação de N coisas que estão no nosso porão mental, que não quer dizer que a gente goste de estupro, mas às vezes a gente gosta de brincar de estupro com sentido. Mas é assim, é uma coisa que você tem que acordar com o seu parceiro, quer sublimar essa fantasia, quer realizar ela, faz de conta, igual criança brinca, gente, do castelo, agora sou o rei, agora sou o coisa. Tem como você brincar na cama, realizar essas coisas na cama, brincando. E acho que isso tem muito a ver com a influência do pornô. Porque acho que essa coisa do sexo violento, a gente aprendeu lá também. E também o fato de que em algum lugar o homem tem raiva da mulher, conscientemente ou não. Nesse papo todo, a coisa para mim que mais existe é a misoginia. A misoginia, né? O ódio à mulher, o ódio ao jeito da mulher, a homofobia é uma filha, né? Da primogênita da misoginia. Mas é isso, né? A mulher, o ódio da mulher sempre vai direcionado para a mulher puta, porque a mulher santa tudo bem, a gente tolera, mas a mulher puta, a bichinha, isso tudo são filhos, né, da misoginia. No fundo, o homem não conseguir se relacionar com a mulher tem muito a ver com a misoginia, de considerar um ser inferior. E aí é uma coisa que a psicologia e a espiritualidade trazem, cara. O Jung fala, né? Todo ser humano dentro de si tem um lado feminino e um lado masculino dentro aqui. Um lado feminino é o mais o lado do sentir, da intuição, do acolhimento, da passividade, de receber, sentir, né? Uma coisa mais intuitiva. O masculino, que está em homens e mulheres, é o lado da ação, da realização, da manifestação. E quando o homem, na construção, ele tem que reprimir e matar o seu lado feminino para ser viril, que é o lado das emoções, dos sentimentos,
Cara, é isso. Ele mata a mulher interna, ele reprime a mulher dentro de si, oprime essa mulher e oprime a mulher fora de si, o feminino fora de si, que é, nessa construção, nessa visão, é a mulher e o homem gay. Claro, os transexuais, transgêneros e travestis. Quais foram as primeiras mudanças em relação ao sexo quando você começou esse processo de desconstrução? A primeira mudança foi num namoro que eu tive em 2017 e ela foi a primeira mulher que eu me abri inteiro de falar de trauma de infância, de puta e santa, de sexualidade. E quando eu me abri inteiro, ela se apaixonou completamente e eu me apaixonei junto. Sei lá o que aconteceu, foi muito louco. E aí, cara, realmente eu vivi uma sexualidade com conexão. Como é que era a sensação na cama mesmo? Sensação de você estar vivendo uma coisa de verdade, não uma mentira. Falo por mim, da minha história. Falei, caralho, o que eu vivia era uma mentira. Não era assim, não tinha. Porque eu não me abria. E se a gente não se abrir nesse sentido que eu falei que queria intimidade, de abrir as questões, eu acho muito difícil acessar o verdadeiro amor. E o verdadeiro tesão também, né? Porque a energia sexual... E é pela energia sexual que, né, aqui nesse plano que a gente está, que deveria ser tão sagrado, e não que o profano não possa fazer parte, mas é porque só parece que, no geral, é só o profano. Não tem a coisa também de uma coisa mais espiritual, mais elevada. Tá tudo bem fazer sexo brincadeira, que eu falo às vezes. A gente fala no canal que a gente é pelo casual com afeto, e acho que a gente agora pode juntar que é pelo casual com afeto e com o sagrado. Que é isso, pode ser que seja um encontro sagrado e uma transa que seja um dia. Você nunca mais veja essa pessoa, mas você está presente, você está conectado, você está sentindo com todos os seus sentidos, né? E acho que tem muito a ver com a vulnerabilidade, a gente se permitir ser vulnerável. Porque acho que tanto os homens e as mulheres estão querendo performar uns para os outros, né? E nesse mundo do solteiro que a gente vê, tipo, você tem a chance de, nesse um encontro, impressionar essa pessoa, porque ela pode estar com mais 5 contatinhos do Tinder, e se você não for incrível nessa cama, não vai ter um próximo encontro. E daí os dois fazem sexos performáticos que não está deixando ninguém feliz. É muito importante da gente, dentro de uma sociedade judaico-cristã, que é a nossa principal influência, traduzir também que o sagrado não significa a distinção entre puta e santa, como o sagrado sendo mais próximo ao santo, ao elevado, ao que, né, elevado espiritualmente, que existe muito tesão e muita energia de gozo dentro do sagrado, e que o sagrado não tem a ver com o religioso. Não é santificado, o sagrado não é santificado. Só com base na verdade. Se o casal, seja qual for a orientação, quiser praticar BDSM, sadomasoquismo, os dois estão saindo em êxtase, maravilhoso. O lance para mim que é sagrado é a gente sair da repressão. Sim. E vivendo as coisas para ir se libertando de repressão, porque a gente é sagrado por natureza. E até lá vamos viver as coisas aí. Nos grupos que você faz com os homens, você sente que depois que eles desbloqueiam a emoção, esse desbloqueio no sexo também é uma consequência natural? É natural e é um processo e leva tempo. Quais são os principais tabus que você vê nos grupos que você coordena em relação à sexualidade? O que eles têm medo de falar? Por exemplo, ejaculação precoce é um tabu, disfunção erétil. Tem uma razoável parcela de homens com impotência, né? A próstata é o tabu do homem hétero. A mulher tem lá o ponto dela, o ponto G, no clitóris, né? Que é o ponto que talvez o mais orgástico, talvez. E o do homem, mas eu tenho amigos que são terapeutas só focado nisso e todos falam, cara, a próstata é certamente, se não for o ponto de maior potencial orgástico do homem, é um dos. E o homem hétero, cara, é aquela coisa, meu. Eu fiz uma live uma vez com um amigo meu também que é gay e ele dá aula de mindfulness, dá curso de mindfulness. E ele é desbocadaço, é um querido. Ele falou, Fabito, tem homem hétero que não limpa o ânus depois que faz cocô. Tem muito isso. Tem muito o tabu, né? O medo de sentir prazer no ânus. E como se isso fosse levar o cara a querer ser gay, né? É muito engraçado como que as pessoas entendem como, se eu tenho prazer anal, então eu sou gay. Não, você tem vários homens héteros que inclusive têm muitas relações com mulheres, sendo que eles têm sexo anal com essas mulheres, enfim, uma gama enorme de possibilidades,
mas que o fato deles terem tesão no ânus não significa nada sobre a sexualidade deles, apenas que tem uma parte do corpo deles que tem terminações nervosas e ponto. Uma parte dos homens tem realmente o tesão no ânus, e eu acho que a outra parte ainda não explorou. Total, porque é biológico. Biológico, não tem como. Amigo, você que está assistindo, se der a dedada, se fizer o fio terra, vai gostar. Tá tudo bem. E se permita! Eita, enjoy the ride. Gente, o cu é igual mamilo, que é igual cotovelo, que é igual orelha, entendeu? É uma parte do seu corpo, não tem nada especial ali. Mas é uma loucura, né? Porque acho que é esse tabu. Para o cara, é um tabu, porque coloca ele nesse lugar do... Qualquer indício pode assimilar, né? Pode ser lido como indício de homossexualidade. Para a mulher, coloca esse lugar de não, imagina, gostar de dar o cu é coisa de puta. Não vai me tirar automaticamente do lugar da mulher para casar. Gente, é ótimo. Pode ser uma delícia. Quando você falou que já sentiu atração por homem, muitos homens falam disso também. Como é que é? Primeiro esse, né, dos homens que já tiveram, que se consideram hétero como eu, já tiveram atração por homens. Enorme a quantidade. Eu não sei se eu atraio, porque eu já me abri publicamente em texto, não sei se eu atraio mais do que é a média, mas eu fiz trabalho em 13 estados do Brasil, cara, e geralmente dos homens que se colocavam e se consideravam heterossexual, mas geralmente metade falava que já tinha tido atração por um outro homem uma vez na vida que fosse, e todos falavam que nunca tinham contado isso para ninguém, que era um segredo por causa da homofobia que a gente é criado, porque acha que se falar vai ficar lá como viadinho, bissexual, sei lá. Teve uma série que explodiu no Netflix que chama Casamento às Cegas, que eles punham as pessoas para fazer match sem se ver e depois elas começavam a sair. E um dos casais estava super em sintonia e o cara falou, cara, eu já tive atração por homens, e ele conta isso no começo do programa, ele não sabe quando falar para a mulher. E a hora que ele conta, a mulher tem um ataque. E eles brigam e terminam. Então é muito louco, porque tem o julgamento do cara, mas ele também é reforçado por mulheres machistas, tipo, essa mulher não segurou a onda. Daí ela falou, não, nunca vou saber se você é hétero de verdade. Então, mais uma vez, é um desserviço das mulheres também, né? Bem, super tem preconceito. Tem um amigo meu que ele fala uma coisa muito boa sobre como que isso é um reflexo da sociedade ser falocêntrica, porque parece que duas mulheres juntas, que é a fantasia de todos os homens, e muitas mulheres se permitem explorar a bissexualidade de uma forma muito mais livre do que os homens, né? Porque tem uma impressão de que sem o pau a mulher sempre vai precisar do pau, porque o pau é a coisa mais importante do mundo. Então elas sozinhas, elas não vão sobreviver, elas sempre vão precisar do meu pau. Agora, um homem com outro homem, já que os dois têm a coisa mais importante do mundo, que é o pau, então, meu Deus, eles nunca mais vão querer olhar para uma mulher, porque afinal de contas, conseguiram a coisa de maior valor dentro da sociedade, que é um outro pau. Então, uma mancha dentro da coisa, é quase como se uma vez que o cara cruzou essa linha, ele nunca mais pode voltar, porque é um risco enorme. Imagina, a mulher ela pode cruzar essa linha quantas vezes ela quiser, que são duas porque ela tá só ali no café com leite, né? E, gente, né, convenhamos, eu tenho muitas amigas lésbicas que nunca transaram com homem, nem nunca vão querer transar e tá tudo certo. Elas não precisam experimentar um pau para poder saber que elas gostam ou não gostam. E, Fábio, você sente que todos esses tabus em relação à sexualidade ainda estão muito ligadas a querer alcançar essa imagem do macho alfa? Acho que sim, porque está na caixa do homem, na caixa da virilidade, que é um dos principais atributos do ser homem, né? Assim, tem que ser o comedor. Quanto mais comedor, entre aspas, mais macho, melhor ele se sente, melhor faz para essa autoestima tão fragilizada do homem, né? Assim, especialmente do homem hétero. É o que eu sei mais pela minha própria história, mas no fundo a masculinidade é a coisa mais fragilidade do planeta, gente. Tem muito homem que relata que sofreu abuso na infância. Isso é pouco falado, né? Então, como é que é isso? Dos cursos que eu fiz com homens e mulheres, ou só com homens, que foram mais de 100 cursos, a grande parte com homens e mulheres juntos, eu ouvi mais histórias de homens com histórico de abuso sexual na infância que mulher. Eu não acredito que dá para a gente saber essa estatística, exatamente porque o homem é uma coisa secreta, né? Porque pela construção não abre as questões, demora 1000 anos para abrir alguma questão.
Essa subnotificação, acho que tem muito a ver com essa segunda camada, né? Porque, óbvio, qualquer criança que sofra abuso é um trauma muito grande, mas para os homens ainda tem essa segunda camada, que é eu posso ser considerado gay por ter sido abusado por outro homem. Então, muitos caras eu acho que também não conseguem vir a falar sobre isso, porque tem medo de que as pessoas achem que eles vão ser gays, né? Só porque eles foram abusados. É muito cruel. E às vezes, quando o cara é abusado por mulher, que é mais raro, às vezes ele, em algum lugar, ele já começa a querer se convencer de que, na verdade, ele já estava transando, ele já estava se relacionando com alguém. Já ouvi isso também. Que foi ele que quis, né? Um pouco. Ele já estava pegando, ele já estava ali, já estava sendo homem com 4 anos, tipo. E só para fechar essa parte da minha experiência, impressionantemente falando dos 3 estados, cara, e 100 trabalhos que eu fiz, a história de um homem que foi abusado pelo primo mais velho é impressionante, porque está em todos os lugares, é absurdo. E também por pai, também por mãe, por tio, por tia, por avô, por avó. Ouvi já esses 6 casos, mais amigos de família, às vezes um amigo ou uma pessoa próxima, mas no geral é parente, velho. Em geral, e é tão doido isso porque as pessoas fantasiam muito com um estuprador na rua que vai abusar da criança e tá dentro de casa, né? E é muito difícil a gente entender isso. De todos os muitos casos que eu ouvi de abuso sexual, muitos, eu ouvi um que foi na rua. Sim. Um. O resto foi em casa. Não, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por mostrar para os homens que é possível se abrir, se vulnerabilizar, viver uma sexualidade mais plena, viver emoções mais fortes, ter uma vida, né, de verdade, se sentir vivo. Obrigado pelo trabalho. Não, e é maravilhoso entender que essa desconstrução da sexualidade também é a desconstrução do sentir, né? Se permitir sentir, se desfazer de todo esse ideal do que é ser homem. Então não dá pra gente rever a caixinha do sexo se a gente não revisitar também a caixinha dos sentimentos, né? Acho que são trabalhos que vão juntos. Obrigada por fazer esse trabalho e por dividir essa experiência com a gente. Eu que agradeço o espaço. Quando quiserem fazer mais lives, contem comigo. Eu amo o que eu faço. E meu Instagram é o masculinidade.saudável. Não sei se já vai aparecer em algum lugar, mas quem quiser me acompanhar, tá aí. Tá bom. Muito obrigada.